se ter o primeiro milhão realmente for rico, eu fiquei rico lá, no CNPJ que não era meu. Eu fui educado com democracia cubana. Como que é? Mamãe dava pra gente o direito de concordar. Eu sei bem o que é isso. Minha mãe também era assim. Ah, que bacana. É por isso que você tá aqui hoje educado e uma pessoa de bem. Inovação para não inovadores. Gente, não inovador é o cara que ainda não trouxe a tecnologia. Não é que ele não aceita a tecnologia. Entendi. Ele ainda não chegou. Você chegou com a tecnologia, então como é que você concilia as duas coisas? Olha, eu tive que, então, procurar um jeito de recomeçar. Para recomeçar, eu peguei uma condução, fui até o centro da cidade e fui arrumar um trabalho. Fui empreender no CNPJ de outro. Mas o espírito era empreendedor. A vontade de fazer e a disposição de trabalhar 12, 14 horas era a mesma. E me deram, com essa minha alegria, com essa minha disposição, mesmo eu não tendo leitura direito, não tendo boa escolaridade, me deram um trabalho de office boy. E eu peguei a minha pastinha e fui ser dono daquilo. Trabalhar 12 horas por dia, ir para casa pegava o busão para ir para casa pensando como é que eu melhorava a minha performance, como é que eu conseguia melhorar aquilo que eu fazia do dia a dia, e aquilo permitiu que eu fosse crescendo como empreendedor nesse CNPJ. Dos 12 aos 30, de office boy a diretor, de um salário a 81 salários. Então você fala empreender no CNPJ do outro, qual é o tipo de pensamento? É você pensar aquilo como uma coisa temporária ou não é? Não, como? Não, você não pode pensar como temporário. Você tem que pensar que é a oportunidade da sua vida. Eu entrei naquilo pra ficar, eu não entrei de passagem, eu entrei pra ser meu. Tipo assim, eu tô trabalhando, é uma oportunidade de eu melhorar minha vida. E assim eu fiz. As pessoas falam que ser rico é você ter o primeiro milhão, vai empreender, vai abrir uma empresa e quando eu tiver o primeiro milhão. Se ter o primeiro milhão realmente for rico, eu fiquei rico lá, no CNPJ que não era meu. Então assim, lá me deu oportunidade, no lugar onde as pessoas diziam que não tinha que acreditar, no lugar onde as pessoas diziam que tinha discriminação, que tinha um preconceito, eu tive a oportunidade de conviver numa comunidade judaica e ser educado profissionalmente por eles e ficar rico junto com eles. Caramba! É que o pessoal vê o valor, né? Olha, eles não trancam porta, só que você precisa empurrar. Então é você que decide. E eles ficam lá, tipo assim, ó, tá aqui, tá? Agora você faz a escolha. Eu escolhi crescer, eu escolhi evoluir. Eu voltei pra escola, fui até a universidade, e eu cresci assim que nem um foguete. E eles riam da velocidade que eu crescia. E continuava deixando as portas estancadas, se tornaram mentores, professores, orientadores, extensão dos meus pais. E são isso até hoje. Nós somos emocionais. E essa fragilidade humana de autoproteção tira da criança a oportunidade dela ter anticorpos. Os meus filhos foram trabalhar quando queriam ganhar dólar. Então tiveram que trabalhar comigo quando tinham 7 anos de idade. Quando chegou lá, meu filho falou: papai, onde é que é minha sala? Eu falei: sala? Calma. Você não quer ganhar dólar? Eu vou te levar onde ganha dólar. Eu levei ele no lavador de peça. Aquela bagunça, aquela coisa. Mas aqui, eu falei, é aqui que ganha dólar. Esse cara hoje é CEO da empresa. Caramba. Mas a primeira vez que ele foi, Guilherme Rufino, a primeira vez que ele foi pra lá trabalhar, ele tinha 7 anos de idade. O outro foi um pouquinho depois, porque o Guilherme aprontava muito e tal, a gente falava, bem melhor ele trabalhar, porque lá a gente cuida, né? O outro era mais maneiro e tal, foi depois. Mas meus filhos aprenderam na prática, trabalhando, entendendo o que é vida real. Eu fui educado com democracia cubana. Como que é? Mamãe dava pra gente o direito de concordar. Eu sei bem o que é isso. Minha mãe também era assim. Ah, que bacana. É por isso que você tá aqui hoje educado e uma pessoa de bem. É uma oportunidade quando você dá direção pros seus filhos. Eles não sabem o caminho. É você que dá a direção. E graças a essa direção e essa fortaleza de valores que a minha mãe deixou, mesmo convivendo comigo só 7 anos e meio, graças a esses valores, eu consegui crescer forte, com a cabeça boa, fortalecido nos valores. O dinheiro você ganha por consequência de horas trabalhadas. E meus filhos, eu trouxe a mesma constituição da minha mãe. Eles cresceram com o direito de concordar com a mãe. E eu criei meus filhos numa condição diferente, porque a gente tinha acesso, eles já tinham acesso que eu não tinha, mas não mudei os valores, o que significa que eles cresceram fortalecidos dos valores e com o mesmo direito de concordar. E eu criei meus filhos para eles serem boas pessoas. Então eu sou vitorioso nesse ponto. Eu tenho 3 filhos, 3 boas pessoas. A condição social deles serem boas ou não, mas graças a Deus é relativo
com relação à quantidade de horas que eles trabalham, é natural que eles tenham o que têm. Mas o meu propósito foi atingido antes. Eles se tornaram boas pessoas e amigos, um cuida do outro. Então, família, a base. Família é a base de tudo. Você não falou da educação que a sua mãe te deu? Então, gente, quando é que nós vamos perceber que a mãe é a base? A mãe é a referência. Você tá com baixa astral, hoje o dia não rendeu? Cara, pega a sua tecnologia de última geração, pega o seu smartphone, passa uma mensagem pra mãe. Expressa que você ama ela. Novo normal. Você dizer pra mãe que você tá com saudade dela. Você entender que o cordão umbilical é cortado só fisicamente. Mãe é pra sempre. E você vai ver o que te fortalece. O que eu chamo de valores. O que eu chamo de tecnologia de última geração quando se fala de emoção. Nós somos emocionais. Não é a máquina, não é o sistema, não é a tecnologia, não é a nuvem, não é o TI. É as pessoas. Precisou vir uma pandemia para nós percebermos o valor e a necessidade que nós temos do outro, a falta que nós temos de um abraço, o quanto nós precisamos nos conectar e cuidar uns dos outros, porque se um não estiver bem, põe em risco toda a sociedade, se por conta de um não estar bem. Precisou vir uma pandemia para a gente baixar a bola e perceber que nós precisamos começar de novo e melhorar como pessoa, crescer como ser humano. E o dinheiro sempre vai estar aí, ninguém põe fogo do dinheiro. Todas as vezes que eu quebrei 6 vezes. Toda vez que eu quebrei, eu comecei de novo e subi um degrau. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias, você consegue perceber os buracos que você passou. Você consegue perceber que o problema é seu, que quando se cava poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é pro retrovisor que você vai, é pro para-brisa. E no para-brisa, até os entes queridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não tá dando bom dia. Então, cara, olha pra frente, começa de novo. E aí você, novo normal que todo mundo tá falando, é você ser um ser humano melhor. Você ser mais solidário, você aceitar não, você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor, mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada, a sociedade mais equilibrada e países melhores. Então não é o que a sua família pode fazer por você, é o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você, o que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo que o CNPJ não seja seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país e não mudar de país, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar o jeito de pensar e sermos mais gratos. Eu sempre investi na família, eu sempre acreditei no outro. Então, à medida que eu fui ganhando mais salários, eu fui investindo no meu irmão. E nós compramos... Você tinha quantos irmãos? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos, todos vivos. Ou seja, 7 irmãos. 2 homens e 5 mulheres. Eu sempre investi nos meus irmãos. E eles foram se fortalecendo, foram estudar. As minhas irmãs que eram domésticas virou advogada, todas são empreendedoras. Meus irmãos são empreendedores, não tem nenhum coitadinho, todo mundo conseguiu. Meus sobrinhos vieram na mesma sequência, nós temos uma família de 150 pessoas e temos em torno de 100 CNPJs. Caramba! Nenhum coitadinho. Na mesma linha, eu vim primeiro e fui arrastando o exemplo. E não é que eu fui dando um dinheiro para cada um, mas o apoio, a sensação de segurança, você saber que você tem uma família, que você não vai passar fome, que você tem alguém interessado em cuidar de você, essa sensação de segurança fortaleceu a família inteira. E essa união nos deu uma direção e todo mundo foi seguindo, humildade para copiar. E foi copiando uns aos outros, isso com a sensação que podia contar com o outro, e todos nós conseguimos achar uma direção empreendedora. Mesmo os que tinham e os que não tinham CNPJ. Orientação empreendedora. Querer já fazer alguma coisa para poder auxiliar, somar para o outro. E todo mundo começou a construir nessa base. Então nós somos todos bem-sucedidos, independente de ter ou não CNPJ. E como é que eu quebrei a outra vez? Ajudando. Porque eu tinha um bom salário. Eu fui ajudar meus irmãos. Quando ele quebrou, nós perdemos uma Kombi, nós ficamos sem dinheiro. E aí nós ficamos a pé, ficamos sem dinheiro. Mas aí nós reunimos, acreditamos de novo e compramos um pequeno caminhão. Que comprou outro, que comprou outro. Quando nós tínhamos 6 caminhões, eles bateram um atrás do outro. Como? E nós quebramos de novo. Como que bateu um? Um foi sair de manhã num dia frio, como tá fazendo agora. Sim. E um deles morreu, o outro não tinha freio, o caminhão é moda antiga, não tinha muita tecnologia. E era uma descida, não deu tempo de frear o suficiente, porque os meninos saíam tudo animados de manhã e engavetou um atrás do outro.
Mas batida feia, assim? Não machucou ninguém, só estragou o caminhão, graças a Deus. Quantos caminhões estragaram? 6. 6? Só não estragou o da frente, porque eram caçambas. Sim. Então o da frente, ok. Os outros atrás amassaram todos. Caramba. Bom, nós vendemos o que deu para vender e compramos 2 maiores. Aí nós já estamos na 4ª vez. Esses 2 maiores... Não, na 3ª vez. Esses 2 maiores, nós começamos a trabalhar e começamos a ganhar um bom dinheiro. E eu comprei equipamento novo e tal, e nós cometemos uma falha, não fez seguro. Bateu um e tombou o outro dentro de uma quinzena. E nós ficamos tão duro, estragou tanto os caminhões, mas novamente, só os caminhões. Os motoristas, um era meu irmão, tinha um outro motorista. E nós salvamos os caminhões. Para poder ver, aí nós quebramos, que é a 4ª vez. Aí nós pegamos os caminhões e eu precisava vender peça. Para poder... que sobrou dos caminhões batidos. Desmontou os caminhões e... Para pagar o cadê. Eu sempre protegi os meus valores. Dentro dos meus valores está a credibilidade, Eles o nome. não estavam pagos ainda, estavam... Não, Nossa. eu precisava terminar de pagar. Para terminar de pagar, eu comecei a vender peça. Para poder vender as peças, eu precisei comprar mais peça. Isso se transformou hoje na maior empresa de reciclagem automotiva. Mas esse tipo de empresa já existia? Existia o falado desmanche. Então nós tínhamos um desmanche honesto, mas desmanche. E aí nós percebemos, eu sempre tive uma visão empresarial, eu já era diretor de uma multinacional, já tinha instrução, boa orientação, já sabia fazer gestão. Eu comecei a enxergar o seguinte, que aquilo que eles faziam de qualquer maneira, bem feito, nós poderíamos servir empresas. E não só o caminhoneiro, o feirante, poderia atender empresas maiores, fazendo na formalidade. Sim. A nota certa, o procedimento certo. E eu iniciei essa ação fazendo com que esse negócio se tornasse uma empresa. Mas você tinha noção que tinha essa lacuna pra você preencher ou foi meio na sorte, assim, de você falar, cara, a galera não tá fazendo isso direito, não tá fazendo de forma legal, eu posso me dar bem nisso. É nessa hora que eu falo pra você, todo lugar que você vê um estrube tem um cavalo. Então aqui tem um problema até social. Então, se tem um problema e tá movimentando, então, se você olhar direitinho, mude o ponto de vista e comece a olhar como é que faz. Copia. Eu comecei a pesquisar como é que é lá fora. Esse negócio é gigante lá fora. Como é que funciona? Nós começamos a buscar exemplos de que aquilo poderia ser uma empresa. E nós formalizamos aquele negócio. Mas antes disso, nós fomos buscar dinheiro emprestado, bom relacionamento e conseguimos crescer o negócio. Viu que dava muito dinheiro. Meus irmãos se empolgaram, um abriu uma loja de imóveis, o outro comprou uma fazendinha, foi criar boi e a empresa quebrou. Aí que nós quebramos pela 5ª vez. Caramba. E olha de novo, eu precisei voltar lá para poder salvar o nome. Para poder salvar o nome e eu não ficar com o nome sujo, porque a empresa estava no meu nome, eu tive que trabalhar e deixar aquele enxuto, vender tudo que tinha e tal. Só que na hora que eu consegui limpar o nome, eu tirei uma licença no trabalho que eu tinha por 60 dias. Que trabalho que era? Diretor do grupo Play Centers. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei Play Center, negócio. Por que eu fiquei indo e vindo? Não só porque eu consegui limpar o nome em 60 dias, mas por que eu fiquei fazendo os 2 trabalhos? Primeiro que eu voltei daquela filosofia, né? O dia tinha 24 horas e eu não precisava mais que 6 para dormir. Então eu conseguia tocar os 2 negócios. E para poder proteger o nome, eu tinha que limpar o nome. Depois que eu limpei, eu podia fechar, porque eu ganhava 81 salários mínimos. Não tinha sentido eu tocar bem. Então, só que é o seguinte, eu sempre me preocupei com pessoas. E lá tinha meu irmão, um outro irmão por parte de pai, e 5 pessoas trabalhando. Para não perder o emprego, e de uma irmã minha também, a doutora Elaine, que hoje é doutora. Para eles não perderem o emprego, eu mantive o negócio aberto. Até que esse negócio ficou maior do que o CNPJ que eu estava. Por isso que eu digo para você, você quer começar a empreender, você quer abrir um CNPJ, não ponha seu emprego em risco, não precisa. Faça um equilíbrio, acredita nas pessoas, põe o dinheirinho, investe no empreendedorismo, abre um carrinho de pipoca, uma startup. Larga tudo. Não tem que largar tudo. A internet diz pro cara o seguinte, cara, vai pro risco, vai empreender, para de trabalhar pros outros, cara, vai ser livre. Nunca mais você vai ser livre.
ter um CNPJ significa triplicar a responsabilidade e diminuir o seu ganho. Quando você tem peito de enxergar que empreendedorismo não é ter o CNPJ, você pode empreender no CNPJ que você está, no serviço público, numa estatal, qualquer lugar que você tiver, você pode empreender se você tiver mentalidade empreendedora. E aí, com essa mentalidade, eu consegui deixar a empresa em ordem, só fui para lá quando ela começou a ficar de um jeito que eu não punha em risco a família. E hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Caramba. JR Diesel. Olha, filhos sucessores de negócio. Você precisa ajustar a tecnologia, a inovação, as ideias novas que vocês trazem, porque vocês estão numa outra faixa etária, num outro momento, geração, né? Mas preservar os valores dos pais. Porque a cultura dos pais. Porque lá atrás, nós tínhamos uma outra maneira de ganhar. Quando as pessoas estão chegando, como meus filhos chegaram, eles vêm com inovação, com tecnologia, vêm fazendo tudo diferente, mas o que trouxe o negócio até ali foram o meu jeito de fazer. Os nossos valores. Nós não tínhamos tanta informação, tanta tecnologia, mas o negócio chegou ali. Então você precisa conciliar a sua inovação, o seu ponto de vista, o seu jeito de fazer, mas preservar aquilo que ele construiu até agora. É isso que vai ser possível acontecer uma sucessão natural. Os meus filhos vieram me sucedendo naturalmente, mas eu respeitei, aliás, eu admirei o que eles trouxeram de novo, mas eles respeitaram a minha cultura e os valores que eu já tinha dentro da empresa, a ponto de não poderem trocar nenhum faxineiro da minha empresa. Eles não podem mexer com o que eu tenho de mais raro e caro, que são as pessoas. Eles podem pôr ciência, tecnologia, máquina, mas não podem mexer com as pessoas. Podem trazer pessoas novas, mas preserve aquilo que trouxe a empresa até ali. Baseado nesse carinho, nesse respeito, nesses valores, eu consegui fazer uma sucessão em todos os sentidos. Hoje meu filho que é CEO da empresa. Eu fui me especializando em fazer nada à medida que eu fui compartilhando aquilo que eu sabia com os outros. Eu tenho um time forte, mas é um time, tá? Eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam da empresa. Meus filhos foi o mesmo processo. Eles vieram aprendendo a respeitar, a conviver, a valorizar quem já estava lá quando eles chegaram e com jeitinho foram colocando a inovação. Para chegar uma inovação num lugar que já está conservado há algum tempo, que já existe, não adianta você tentar mudar a cabeça de um cara que já chegou até ali. Porque não é, ele deu certo, tanto que a família está lá. Então a sucessão é necessária, mas precisa ter um entendimento e pela ordem você precisa preservar os valores de família. Nós preservamos os valores de família, nós somos uma família, é amor de pai, de mãe, de filho, unidos e o negócio por consequência. Então essa sucessão é suave e nosso relacionamento vale mais do que o negócio. Então com esse carinho foi chegando a disciplina e nós conseguimos conciliar o útil e o agradável, ou seja, o útil é o que trouxe até aqui, o agradável é a inovação que é inevitável, a tecnologia que precisa chegar, as coisas modernas que você precisa copiar, mas você precisa preservar os valores. Inovação para não inovadores, e não inovador é o cara que ainda não trouxe a tecnologia, não é que ele não aceita a tecnologia, ele ainda não chegou, você chegou com a tecnologia, então como é que você concilia as duas coisas? Mas esse choque de gerações muitas vezes acaba com o negócio da família, né? De anos e anos e chega uma geração nova e consegue derrubar por não entender isso. Que tem que entender o que deu certo. Por que aquela empresa é o que é, né? Olha que interessante essa pergunta, porque isso faz diferença para muita gente. Porque naturalmente tem esse choque de conflito e não deveria ter. Porque as pessoas estão invertendo a ordem dos valores. E quais são os nossos valores? Quais são os seus valores? A família. Se a família é forte, se tem respeito, se tem carinho, se tem admiração, se tem paixão um pelo outro, o negócio vai se ajustando à família. E quando a família vai e o negócio se torna superior ao relacionamento, tem um conflito. Porque o pai não aceita que o filho erra. Cara, se ele não errar, ele não vai aprender. E o filho não aceita o hábito do pai porque ele acha que o pai está ultrapassado. Ultrapassado? Vivência não fica ultrapassada. Experiência, aprendizado, respeita isso. E aí, com jeitinho, com carinho, o pai te carrega no colo e você faz a melhor sucessão da sua vida, que é suceder o pai sem perder o pai. A ser sucedido pelo filho sem perder o filho e nem a empresa. Porque hoje eu fiz isso, eu falo por experiência própria. Os nossos negócios são tocados pelos filhos.